Olá pessoal, tudo bem? Este é mais um vídeo da série sobre cartas de controle. Neste vídeo nós vamos discutir o que fazer quando um ponto cai fora dos limites de controle. Quando isso acontece, muitas pessoas ficam em dúvida sobre o que fazer, e eu vou mostrar quais são as possíveis decisões e alguns critérios que podem nos orientar sobre qual decisão é mais cabível em determinado momento. Então vamos lá. Para quem tem acompanhado os vídeos anteriores desta série, talvez tenha notado que os exemplos são muito tranquilos, porque todos os pontos caem dentro dos limites de controle. Então, na hora que a gente coleta as amostras, calcula os limites, todos os pontos caem dentro e aí a gente conclui que, na verdade, o processo permaneceu estável, os limites são confiáveis, os parâmetros também, e a gente pode colocar aqueles limites em uso. Só que pode acontecer uma situação como essa daqui. Então, se a gente olhar neste exemplo, um ponto caiu fora. Então, a gente coletou amostras, calculamos os limites, e aí na hora que a gente compara as amostras com os limites, teve um ponto fora. E agora, o que eu faço? Essa média e esse desvio padrão são confiáveis? Eu posso utilizar esses limites de controle? O que eu faço com esses dados? Então, esse tipo de decisão a gente tem que saber tomar, porque é muito comum acontecer um ponto fora na hora que a gente está estimando os parâmetros do processo. Uma coisa que a gente já tem que saber é que, em estatística, nunca a gente consegue tomar uma decisão que é 100% de certeza que está correta. Então, a gente até pode ter 99,99% de certeza daquela decisão, mas nunca é 100%. Então, a gente tem que ser capaz de olhar para os dados, olhar para o gráfico de controle e saber qual decisão é a mais plausível, é a mais cabível naquele momento, ou seja, qual que tem a maior probabilidade de estar correta. Então, neste vídeo, a gente vai ver quais são essas possíveis decisões e tentar entender em quais circunstâncias tais decisões são mais adequadas. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, a decisão sobre o que fazer com o ponto fora de controle depende de qual fase da aplicação do gráfico de controle a gente está. Então, eu preparei um vídeo, tá? Tem um outro vídeo que eu explico quais são as duas fases de aplicação dos gráficos de controle. E, em resumo, são a fase 1, que é a estimação dos parâmetros do processo, que é quando eu não sabia nada sobre o processo e eu estou coletando amostras para tentar chegar numa média, num desvio padrão do processo. Aí depois tem a fase 2, que é quando eu já consegui estimar a média e o desvio padrão e agora eu estou utilizando os limites de controle para verificar se o processo continua estável, ou seja, se ele continua seguindo aquela média e aquele desvio padrão. Então, temos aqui as fases 1 e 2. E as decisões sobre o que fazer com esse ponto dependem de qual fase a gente está. Se eu estiver nessa fase 1 de estimação dos parâmetros, a gente tem duas possíveis decisões com relação àquele ponto fora dos limites. A primeira decisão seria concluir que o processo estava fora de controle durante todo o tempo. Então, a gente teve um ponto fora só que se a gente analisasse todos os dados, a gente não tem certeza se aquela causa especial que fez o ponto sair também não prejudicou todos os outros pontos. Nesse caso, a gente não tem como confiar nos parâmetros que foram estimados. O melhor é a gente tentar estudar por que aconteceu aquela causa especial, tentar eliminar ela e reiniciar o estudo do zero. Uma segunda decisão poderia ter sido tomada. Então, a gente às vezes pode olhar para aquele ponto e falar assim, olha, só aqui nesse ponto que a causa especial esteve presente. E em todos os outros pontos, o processo permaneceu estável. Se a gente conseguir concluir isso, então a gente poderia eliminar esse ponto que caiu fora e utilizar os demais para tentar estimar os parâmetros do processo. Então, percebam que são duas decisões completamente diferentes e eu vou mostrar exemplos de quando uma ou outra é mais cabível. Se a gente estivesse na fase 2, que é quando a gente já está usando o gráfico de controle para monitorar a estabilidade do processo, a gente poderia tomar duas decisões quando um ponto cai fora dos limites. A primeira decisão é que se um ponto caiu fora, a gente vai concluir que realmente o processo não é mais estável e aquele ponto fora indica que o processo perdeu a estabilidade, talvez até um pouco antes. Então, às vezes, o ponto caiu fora naquele momento, mas só que a causa especial ela estava acontecendo a algumas amostras antes. Tá? Então, são amostras próximas que já estavam sendo influenciadas por aquela causa especial. Porém, existe uma segunda decisão. A gente pode concluir que esse ponto caiu fora e ele é um alarme falso. Na verdade, o processo continua estável, ele continua bom,
mas eu tive um ponto fora dos limites de controle. Isso é conhecido como alarme falso ou também como erro do tipo 1, se a gente estiver utilizando a terminologia de teste de hipóteses. Tá? Então agora a gente vai ver alguns exemplos de cada uma dessas 4 decisões que podem ser tomadas. Neste primeiro exemplo, a gente está na fase 1, ou seja, na fase de estimação dos parâmetros. Então a gente não sabe a média do desvio padrão, a gente coletou amostras para tentar estimar esses parâmetros. Então aqui nós temos 12 amostras coletadas. Vale lembrar que 12 amostras é muito pouco. Eu coloquei aqui 12 só para caber no slide, mas na prática vocês coletariam em torno de 20 a 25 amostras pelo menos. Muito bem, então com essas 12 amostras, a gente calcula as médias e as amplitudes. Com isso a gente chega nos parâmetros, que é a média e o desvio padrão, e a gente também chega nos limites de controle. Aí na hora que a gente pega esses limites de controle e compara cada uma das amostras com relação aos limites, a gente obtém esses dois gráficos, o gráfico x-barra e o gráfico R. E aí no gráfico x-barra a gente tem o ponto 9. Esse ponto 9 ele caiu fora do limite de controle. O que isso indica? Então se a gente olhar aqui, no gráfico R tudo permaneceu estável. A gente só teve um ponto fora no gráfico x-barra. Isso é um indício que a média do processo pode ter se deslocado em algum momento. Só que será que essa média só se deslocou durante o ponto 9? Ou será que ela afetou também os pontos que estão em volta, né? Esses pontos antes e os pontos depois? Porque isso vai afetar qual é a decisão correta nesse caso. Então vamos dar uma olhada em quais são as possíveis decisões que a gente poderia tomar neste exemplo. A primeira decisão que a gente poderia tomar neste exemplo é concluir que o processo estava fora de controle o tempo todo, ou pelo menos durante a maior parte do tempo. Nesse caso, a gente não tem o que fazer. A gente precisa descartar todas as amostras e dizer assim, olha, infelizmente esses dados não são confiáveis porque estava tudo sob a influência de causa especial. Então a gente descarta tudo e aí a gente não pode usar nem a média, nem o desvio padrão e nem os limites de controle para nada. Qual é o caminho que a gente deve seguir? A gente tem que tentar encontrar a causa raiz que levou àquela variação, fazer alguma ação de melhoria para tentar eliminar, e aí depois que a gente conseguir implementar essa ação de melhoria, a gente reinicia o estudo do zero, coletando novas amostras e estimando o desvio padrão e a média do processo. Porém, existe uma outra alternativa, que é a alternativa 2, que seria a gente concluir que essa causa especial aconteceu apenas durante o ponto 9, então os outros pontos não foram influenciados por essa causa especial, e aí a gente pode excluir o ponto 9 da nossa base de dados como se ele nunca houvesse existido. Então a gente pega aquela linha que tem o ponto 9, exclui ela e recalcula tudo, recalcula a média, desvio padrão e limite de controle. Com esses novos limites, a gente vai comparar todas as amostras e se as amostras restantes parecerem estáveis, ou seja, não tem mais nenhum indício de causa especial, então a chance é muito grande de que esse processo estava estável durante todos os outros pontos e só o ponto 9 realmente que estava fora. Aí a gente pode utilizar esses parâmetros e os limites de controle na fase 2 para monitorar a estabilidade do processo. E aí, qual alternativa vocês acham que é mais cabível neste exemplo 1? Vamos dar uma olhada no próximo slide. Aqui eu simulei duas situações. A primeira é o gráfico de controle que a gente já tinha calculado, que tem o ponto 9, então aqui a gente tem aquele mesmo gráfico de controle que estava nos slides anteriores, os parâmetros estimados e os limites de controle. Agora, aqui do lado, eu simulei a retirada do ponto 9. Então eu excluí o ponto 9 da minha base de dados, como se ele nunca tivesse acontecido, e recalculei a média e o desvio padrão e os limites de controle. A primeira coisa que a gente tem que notar é que a existência desse ponto 9 aqui, como é uma média bem mais alta, ela também puxa a média geral do processo para cima. Então olha só, com o ponto 9, a média tinha dado 79,87. Sem o ponto 9, dá 79,52. Então a gente percebe que esse ponto, essa causa especial, puxa a média geral para cima. Então ela cria um viés na nossa média. Na hora que a gente tira o ponto 9 e vem para esse gráfico aqui, e aí a gente compara todas as outras amostras com relação aos limites,
a gente percebe que todas as outras 11 amostras parecem bem estáveis, porque elas estão girando em torno da média e todas elas caíram dentro dos limites de controle. Então, realmente, a alternativa 2 parece ser a mais adequada nesse caso, porque na hora que a gente tira o ponto 9, todos os outros pontos parecem seguir uma mesma distribuição de probabilidade. E qual é essa distribuição de probabilidade? Essa daqui, e não a que a gente tinha estimado com o ponto 9. Então, essa é a distribuição de probabilidade correta que consegue explicar todos estes outros pontos. E assim a gente termina o exemplo 1, que é um exemplo onde a alternativa 2 era a mais adequada. Vamos ver alguns outros exemplos. Então, aqui nós temos o exemplo 2. É um exemplo completamente novo, tá, pessoal? São outros dados em um outro contexto. Não se confundam com o exemplo 1. É um exemplo novo. Aqui a gente ainda está na fase 1, que é a fase de estimação dos parâmetros, e nós coletamos 24 amostras. Eu não consegui colocar todas as 24 aqui, mas como em todos os outros vídeos, os dados dos exemplos estão disponíveis nos links ali na descrição do vídeo. Então vocês podem baixar e olhar todos os dados e todos os cálculos que foram feitos. Então o que aconteceu aqui? São 24 amostras, eu peguei essas 24 amostras, estimei os parâmetros usando as fórmulas que a gente já aprendeu, então vai dar essa média e esse desvio padrão, vai dar estes limites de controle, e aí na hora que a gente plota as amostras com relação aos limites de controle, olha só o que aconteceu. Este exemplo é bem diferente do anterior, porque olha, na hora que a gente vê aqui, tem 2 pontos fora dos limites. Então a gente poderia primeiro pensar assim, olha, eu vou excluir esses 2 pontos, mas tem esse outro ponto aqui para baixo, que saiu embaixo. Mas mesmo se esse ponto não tivesse saído, vamos imaginar que só esses 2 pontos tivessem saído. Então a gente poderia pensar assim, ó, eu vou excluir esses 2 pontos e utilizar os demais. Mas isso não parece ser muito correto. Porque se eu olhar todos os pontos que estão em volta, são os pontos próximos, parece que essa causa especial também influenciou todos esses outros pontos. Então é difícil falar que uma mesma média e um mesmo desvio padrão consegue explicar todos esses 24 pontos. Porque parece que a gente tem uma média aqui a média é completamente diferente e aqui a média é outra. Então a gente teve ao longo das 24 amostras diversas médias influenciando. Então dizer que a média do processo é 81,249 não parece ser correto, porque essa média não explica o processo o tempo inteiro. Na verdade, ela não explica o processo em momento nenhum, porque aqui é uma outra média, aqui é outra média e aqui é outra média. Então, excluir os pontos e recalcular os limites não parece ser uma decisão correta nesse caso. Por isso que aqui a alternativa 1 parece ser mais adequada, que é a gente descartar todos esses dados, tentar entender por que isso daqui aconteceu e fazer um novo estudo no futuro depois que a ação de melhoria tiver sido implementada. Tá? Então esse é um exemplo clássico em que a decisão 2 não se aplica. A gente teria que ir para a alternativa 1, porque a causa especial ela não influenciou só o ponto que saiu fora do limite, mas sim ela influenciou o processo ao longo de muito tempo. Então, resumindo o que a gente aprendeu até agora com relação à fase 1, a gente tem 2 decisões possíveis. A decisão 1, que é descartar todos os dados, e isso é mais apropriado quando a gente tem indícios de que o processo esteve fora de controle durante muito tempo. Então, neste caso, é melhor a gente descartar todas as amostras e reiniciar do zero. Já a decisão 2, que é excluir só o ponto que caiu fora do limite de controle, é aceitável quando a exclusão desse ponto faz com que todos os outros pareçam seguir uma mesma distribuição. Então, só aquele ponto estava fora. Todos os outros estavam seguindo uma mesma distribuição. O processo estava estável. Uma coisa interessante é que sempre que possível, a gente tem que tomar a decisão 2. Porque daí, pelo menos, a gente não precisa reiniciar todo o processo do zero. Tá? Então, sempre que for cabível, é muito bom a gente tomar essa decisão 2, porque pelo menos a gente já tem uma noção dos parâmetros do processo e dos limites de controle. Se a gente descarta todas as amostras, a gente não tem nenhuma noção sobre o processo. Então, sempre que possível, a gente deve tomar a decisão 2, porque daí pelo menos a gente tem uma noção dos parâmetros do processo e a gente tem limites de controle para serem colocados em uso. Tá? Então, agora a gente vai ver alguns exemplos de pontos fora do limite na fase 2.
Neste terceiro exemplo, a gente já está na fase 2, ou seja, a gente já sabe os parâmetros do processo, a gente já estimou eles durante a fase 1. E a média do processo é 80 e o desvio padrão é 1,5. Esses parâmetros a gente já sabe. Com base nesses parâmetros, também a gente pode estimar os limites de controle que estão aqui. E aí vamos supor que esses limites de controle tenham sido colocados em uso, e aí eu fui coletando amostras. Coletei a amostra 1, 2, e aí a gente foi coletando as amostras uma a uma, até que na 16ª amostra a gente teve um ponto fora. A gente teve esse ponto aqui que saiu, e ele saiu abaixo do limite inferior de controle. E aí, que decisões que a gente toma com relação a esse ponto? Se a gente olhar aqui no gráfico R, a gente percebe que a amplitude permaneceu estável, então provavelmente o desvio padrão não mudou. O que mudou foi a média, e a média deslocou para baixo. Mas quais são as ações práticas que a gente vai tomar com relação a esse ponto? Será que a gente vai concluir que isso aqui realmente é uma causa especial? Será que a gente vai concluir que isso aqui é um alarme falso? Então vamos ver quais são as alternativas de decisão que a gente tem. Em primeiro lugar, eu gostaria de relembrar que, muito embora o ponto 16 tenha saído dos limites de controle, a gente não tem como ter 100% de certeza do que está acontecendo. Só que a gente pode seguir 3 caminhos que são mais prováveis. O primeiro caminho seria a gente decidir que o processo está fora de controle. Então o ponto saiu do limite, provavelmente é uma indicação de que o processo está fora de controle e que esse problema, essa causa especial, ela já vem acontecendo a algumas amostras. Até se a gente observar, a gente vê um pequeno comportamento para baixo, algumas amostras seguidas que deram abaixo da média, né? Então até a gente pode concluir que esse deslocamento da média para baixo talvez já aconteceu há algum tempo. Então essa é uma primeira decisão. Se a gente decidir isso, a implicação prática é que a gente já tem que assumir que o processo tem algum problema e a gente precisa começar a identificar a causa raiz desse problema e tentar eliminá-la para a gente trazer o processo para o seu estado original, ou seja, para a gente voltar à média lá no 80, que era a média original. Uma segunda decisão possível seria a gente concluir que, na verdade, a causa especial ela aconteceu, só que ela só aconteceu nesse ponto. Ela não influenciou os pontos anteriores. Então, nesse caso, a implicação prática seria a gente esperar pelo menos mais uma amostra para ver se a média já não retorna lá para a origem dos 80 e volta a girar em torno do 80. Porque pode ser que essa causa especial só aconteceu nesse ponto e já parou. Então, nesse caso, seria a decisão 2. Então, a principal ação prática da gente seria aguardar pelo menos mais uma amostra para ver o que acontece. E uma terceira decisão seria a gente concluir que esse ponto 16 fora dos limites é um alarme falso. E o que é um alarme falso? Um alarme falso é quando o processo continua estável e um ponto cai fora dos limites. A gente vai ver em vídeos futuros que isso geralmente acontece uma vez a cada 370 amostras. Isso se a gente utilizar limites de controle com largura 3. Então é normal que a cada 370 amostras, uma caia fora dos limites sem que isso indique nada. Só que até o momento a gente só teve 16 amostras e a gente já teve um ponto fora. Então essa decisão 3 começa a ficar pouco plausível, tá? É difícil que seja esse o caso. Mas vamos ver agora o que poderia ter acontecido depois da amostra 16. Porque a gente realmente só vai ter certeza da decisão correta se a gente começar a olhar o que aconteceu depois. Vamos ver alguns casos. Bom, aqui eu simulei alguns pontos depois do ponto 16. Então aqui a gente tem para trás tudo que já tinha acontecido. E eu simulei uma situação depois do ponto 16 em que a média retornou à média original, que era 80. Ou seja, só esse ponto saiu fora e os demais pontos começaram a girar em torno da média original. Então se a gente tivesse esse ponto 16 fora, já no 17 veio para cá, então a gente deveria concluir que as decisões 2 ou 3 são as mais prováveis. Ou seja, esse ponto 16 ou é uma causa especial que só esteve presente durante o ponto 16 ou é um alarme falso. De qualquer forma, a recomendação geral é que a gente tente investigar o que aconteceu nesse momento. Então a gente pode analisar o histórico de produção, ir lá conversar no chão de fábrica para ver o que aconteceu nesse momento, porque pode ter sido uma causa especial. Então é interessante a gente tentar identificar o que aconteceu de especial nesse momento. Se a gente não identificar nada, pode ter sido um alarme falso. Mas se a gente identificar alguma coisa, a gente também já pode ir desenvolvendo alguma ação de melhoria para evitar esse tipo de problema.
Agora, vamos simular uma outra situação que poderia ter acontecido, uma situação completamente diferente. Aqui eu simulei uma situação completamente diferente que poderia ter acontecido depois do ponto 16, que nos levaria a uma decisão diferente, nos levaria à decisão 1. Então, olha só, a gente tem aqui o processo se comportando, aí o ponto 16 caiu fora. E aí o que aconteceu? No ponto 17, se eu coletasse a próxima amostra também deu abaixo do limite inferior de controle. Então, aqui a gente já pode ter certeza praticamente de que a média realmente se deslocou para baixo. E isso provavelmente já vem acontecendo ou vai continuar acontecendo por um tempo. Aí a gente até pode já tentar colocar esses pontos aqui junto na conclusão, porque provavelmente já era uma tendência de queda na média, e isso, depois de mais algumas amostras, continuou acontecendo. Então a gente vê que, logo depois do ponto 16, se eu já tirasse mais duas amostras, eu já teria certeza que realmente é uma causa especial, tem alguma coisa acontecendo fazendo com que a média caia. Tá? Então aqui realmente a gente tem que parar o processo, a gente tem que tentar identificar o que está acontecendo, porque essa redução na média, inclusive ela pode aumentar a probabilidade da gente não cumprir as especificações do produto. Então a gente precisa agir sobre essa causa especial. Bom, pessoal, aqui eu finalizo o vídeo. Eu tentei tratar de uma forma geral de todas as decisões que a gente pode tomar quando um ponto cai fora dos limites e tentei dar alguns exemplos práticos de como a gente pode agir. Tá? Tem muito mais coisa que pode acontecer, mas de forma geral, essas são as principais decisões que vocês podem se deparar quando a gente está usando o gráfico de controle na prática. Tá certo, pessoal? Até um próximo vídeo.